alguém assim: sabedoria é o principal na sua vida. Amém? Você precisa de sabedoria. E todas as vezes que a Bíblia menciona sobre construir uma casa, o referencial é sabedoria. Provérbios 9:1. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas. E o texto hoje, o estudo hoje é baseado nessas 7 colunas da sabedoria. Mas daqui a pouco a gente entra nisso. Um outro texto fala, Provérbios 14:1. Se você for procurar na Bíblia, textos sobre sabedoria, tem muitos, né? Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Essa semana, no culto de mulheres, a pastora Beth estava falando sobre isso com as mulheres, né? Sem saber que a gente já ia estar falando isso hoje. Mas toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Eu estava falando no primeiro culto que, na hora do almoço hoje, eu comentei com a pastora de um casal que a esposa tinha posto o marido para fora um dia, né? Isso não acontece nunca, tá? Mas ela falou assim: eu não entendo como que uma mulher pode pôr o marido para fora de casa. E eu fiquei pensando na resposta, né? Eu falei, é que às vezes a casa é pequena. E aí, quando você está com raiva, você não quer ficar olhando na cara da pessoa. E aí você fala, vai para fora, vai embora, some da minha frente, né? Mas é muito difícil uma pessoa que tem um casamento, né, firmado no Senhor, entender isso. Por quê? Então, nós precisamos ter sabedoria no nosso casamento. É isso que a gente vai ver para edificar a nossa casa. Provérbio 24:3. Com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece. Então, diga assim, para minha casa ser edificada, eu preciso de sabedoria. Na Bíblia Mensagem, eu já vou fazer a pergunta que eu ia fazer. Na Bíblia Mensagem, esse mesmo texto fala assim, é preciso ter sabedoria para construir uma casa, e entendimento para edificá-la sobre fundamento sólido. Queridos, para você se manter casado, principalmente nos dias de hoje, você precisa de muita sabedoria. Quantos aqui têm 20 anos de casado? 30? Vai ficando com a mão levantada. Se você tem mais, você já fica. 20, 30, 40, 50, 60. Nossa, gente, 60 anos de casado? Aleluia, 70 anos de casado. Agora baixou. Ô Guilherme, o que é 60 anos de casado aí que você tá? Ah, não, teu pai veio falar para mim no primeiro culto que ele estava com 63 anos de casado, né? Aí ele falou assim, mas precisa de muita paciência para ficar casado 63 anos. E é verdade, para que você se mantenha casado, para que você edifique uma casa, precisa ter paciência, precisa ter sabedoria, não é fácil. Uma das coisas que mais está destruindo os casamentos hoje em dia não é falta de amor, não é traição, não é adultério, mas é falta de sabedoria. Porque às vezes uma coisa pequenininha, uma coisa simples, vira uma confusão, um problemão. Alguém já viu isso? Não fala que foi na tua casa, né? Mas às vezes a gente vê uma besteira que vira uma coisa assim, você fala, por quê? Né? Por causa da falta de sabedoria. E quando a gente vê, e a gente estuda os temperamentos, a gente vê que pessoas diferentes, né, como diz, os opostos se atraem, é verdade? Então, pessoas diferentes, com temperamentos diferentes, casam. Quem é solteiro aqui? Amém. Agora, quem tem menos de 3 anos de casado? Pode levantar a mão, não é pegadinha, não levanta aí, tem bastante. O que acontece? Diz que quem passa dos 3 anos de casado, diminui 3 vezes a chance de divórcio. Por quê? Porque dentro desses 3 meses, e a Aline e o Sérgio têm, né, 22 dias, coitados. Eu já ouviram isso no primeiro culto, vão ouvir de novo, né? Primeira coisa que você vai descobrir dentro desses 3 anos é que seu cônjuge não é perfeito. Ou você acha que você casou com alguém perfeito? Quem aqui imaginava que o cônjuge era perfeito, gente? Caiu do cavalo. Ninguém é perfeito, né? Às vezes por isso que é difícil, quem está solteiro, fica assistindo esses filmes de príncipe encantado, né? De homem maravilhoso, assim, que...
um doce que lava, passa, cozinha, faz tudo, né? E você fica com aquelas ideias, e aí quando você casa e você vê a realidade, não que a realidade seja ruim, né? Mas às vezes a realidade não é fácil, né? Eu vejo essa realidade todo dia. Quando eu estou lá, eu estou dormindo, o Maurício fala assim para mim, amanhã eu levo o Benjamin. Eu falo, ai, graças a Deus eu vou poder dormir. Amém, obrigado. Aí ele levanta, se arruma e fala assim, você faz o café para a gente? Eu falei assim, mas eu ia dormir, agora eu tenho que fazer café, né? Aí ele quer que levante. Eu falo assim, tem a maquininha expressa. Não, eu queria café passado. Ai, meu Deus do céu, aquilo lá, né? Sobe, desce. Porque para mim é muito difícil voltar a dormir. Mas ele deita e já, né? Dorme. Então, não é fácil você ficar quieto, falar, eu vou, meu amor querido, bom dia, né? Vou levantar com alegria. Então, os temperamentos geram muita discussão. Tudo dos temperamentos afetam a sua vida. A maneira que você come, a maneira que você dirige, a maneira que você fala, a maneira que você se relaciona, né? E o Kevin ensinou, não aqueles, a gente não fala fleumático, melancólico, mas a gente fala as faces dos 4 seres viventes, que é a face do boi, da águia, do homem e do leão, certo? Para vocês entenderem um pouquinho, o Maurício é a face do homem, que é expansivo, extrovertido e tudo mais. O Kevin é a face do leão, que é aquele que é líder, mas que é tarefa, que, né, olha e vai. Eu sou a águia. Então, eu sou mais perfeccionista, mais metódica nas coisas. Então, pensa numa situação de dirigir carro. O face do homem, ele gosta de olhar quando ele está falando com uma pessoa. Gente, isso para mim, desde que eu casei com o Maurício, era um parto. Porque ele estava dirigindo e falando com a pessoa atrás e olhando, né? Então, quando eu sei que a pessoa quer conversar com ele, eu já ponho a pessoa na frente. Aí a pessoa fala assim para mim, não, apóstola, pode sentar aqui. Eu falei, não, irmão, vai na frente que é melhor, né? Porque eu já sei que ele quer olhar na cara da pessoa, então ele vai olhar, né? Então, eu já ponho a pessoa na frente. A pessoa que é leão, ela gosta de velocidade, né? De chegar rápido, de voar no trânsito. A águia, ela é um pouco mais metódica, ela tem sempre o caminho que ela faz. Tipo assim, daqui da igreja até a sua casa, você vai sempre pelo mesmo caminho, né? Você não muda. E o boi? O boi é aquele que é o último a sair. Sabe assim, num cruzamento, você fica assim, vai meu filho, vai! E a pessoa não sai na sua frente, demora, né? Às vezes eu estou aqui no anel viário, a pessoa está lá, 60 por hora no anel viário. Eu falo, meu Deus do céu, tem a placa escrita 80 por hora, né? Então o boi às vezes até gera um acidente, porque ele é tão devagar, né? Tão tranquilo. E o Maurício sempre foi assim comigo. Ia para São Paulo, vai, entra, mete a cara, não dá licença não, vai logo. Se você não for, eu vou pegar a direção. Nossa, aquilo ia me dando um nervoso, né? E o meu pai, sempre quando eu dirigia com ele, ele falava assim para mim, você vai virar lá na frente, na esquerda, então já vai chegando para a esquerda, dá seta, olha o semáforo, olha a pessoa que está na frente. Ia falando aquilo, né? Quando eu casei com o Maurício, o que eu fazia? Olha a pessoa da frente, você vai virar à direita, chega para a direita. E ele fazia de propósito, ele falava assim, você está vendo no chão? Tem uma seta reta e uma seta para virar. Eu posso estar aqui, posso virar. Eu não preciso estar lá. E eu falava assim, meu Deus, que raiva que me dá disso, né? Aí ele falava assim, põe um saco de pão na cabeça e vai orando em línguas, mas não fala nada. Aí eu falava assim, tipo, a pessoa estava vindo na nossa direção, eu falava, vai bater, você não está vendo? Ele abria o vidro, fala para ele que vai bater, né? Eu queria matar ele, né? Eu queria trucidar. Ô moça, ela está falando aqui que você vai bater em mim, né? E ele falou assim, problema é dele. Eu falei, não, não é problema dele. Se ele bater, vai amassar o carro, vai ter que arrumar o carro, né? Então, essas coisas todas geram problemas. E se a gente não tomar cuidado, a gente acaba discutindo, brigando, ficando irado. A Bíblia fala em Provérbios 3, verso 21,
Meu filho, tenha sempre essas duas coisas em vista: a verdadeira sabedoria e a capacidade de tomar decisões certas. Se possuir essas duas qualidades, terá sempre forças renovadas. Elas são como medalha de honra. Diga: eu tomo posse da verdadeira sabedoria e da capacidade de tomar a decisão certa. Amém? Deus tem isso esse mês para nós: tomar decisões certas, não colocar os pés pelas mãos, né? E no verso 23 fala assim: essas duas coisas o levarão por caminhos seguros, onde você não tropeçará. Então, a sabedoria, a capacidade de tomar decisão certas vai fazer com que você não tropece, né? Sem sabedoria, a gente vai para a batalha sem planejar, sem discernir o nosso inimigo, sem levar as armas necessárias para a batalha. E aí, muitas vezes, por falta de sabedoria, nós vamos para a batalha com brecha. Verso 24 diz assim: quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. Amém? Se você busca sabedoria, o Senhor é a sua segurança. Você tem shalom, você descansa no Senhor, porque você crê que Ele está cuidando, Ele vai te dar o passo a passo, o que você deve fazer. Foi interessante, né, que o mestre faleceu, foi na quarta, na quinta. Aí, na segunda-feira, eu estava cansada, queridos. Eu tinha ido para São Paulo, o profeta Davi Rebolho pregou lá, né? Aí eu fui com ele lá, ele ficou, levei ele para o hotel, voltei com a pastora Beth, estava super cansada. Aí o Maurício falou assim: eu estou cansado. Eu falei: e daí? Eu também estou. Aí ele falou assim: não, é que o Joseí vai embora às 7 da manhã. Você levanta para fazer café para ele? Gente, no feriado. E não era nem meu marido. Aí eu fiquei brava. Eu falei: eu não acredito que eu vou ter que levantar segunda-feira do feriado para fazer café para o Joseí, né? Aí eu falei: tá bom, eu vou, né? Levantei, o Maurício nem conseguiu acordar, ficou dormindo. E aí eu fiz café, eles tomaram, e eu desci com eles para abrir a garagem, para eles irem embora. E no que eu estava subindo, eu encontrei com um rapaz. E aí eu perguntei dos pais dele, que o pai está internado, a mãe também não está bem. E aí ele perguntou, né, do mestre. E aí eu contei que ele não sabia. E aí ele falou assim: meu Deus, né, Deus, os sentimentos. E eu falei: amém. Quando foi depois que eu acordei, o Maurício falou assim: olha, eu preciso da certidão de óbito. Eu falei assim: olha, me falaram que é só 9 de maio. Eu não tenho o que fazer. Não, liga lá e pergunta se pode. Você pode ir lá. Aí a menina da UCEL falou assim para mim: olha, pega o protocolo aqui e tenta ir lá. Mas eu acho que não vai estar pronto. Aí eu falei: tá bom. Peguei e falei assim: bom, vou tentar. Cheguei lá no cartório, peguei a senha, cartório grande, aquele da Humaitá. Ia sentar para cá, falei: não, vou sentar para lá. Quando eu vou sentar para lá, dou de cara com o moço do elevador. Aí ele falou assim para mim: nossa, hoje quando você me deu a notícia, eu fiquei tão abalado. O que você está fazendo aqui? Eu falei assim: eu vim ver se a certidão de óbito está pronta. Ele: me dá o papel aqui. Ele pegou o papel, foi lá, falou assim: não está pronto, mas eu vou fazer agora. Sentou, fez, não pegou senha, nem esperei nada. Foi 5 minutos, fez o negócio, deu na minha mão, falei: quanto é? Nada. E eu falei assim: olha como Deus age, né? Se eu não tivesse descido naquela hora, se eu não tivesse encontrado esse moço, talvez ele me encontraria no cartório e nem saberia o que eu estava fazendo lá. Mas Deus coloca as coisas. Então, quando o Senhor, Ele está com você, Ele te dá sabedoria, Ele vai dando os passos para você. Ele vai guiando os seus passos, Ele vai te dando as coisas nas suas mãos. Diga para alguém assim: é tempo de buscar sabedoria. Amém? Então, como eu disse, Provérbios 9:1, lá no começo, a sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas. Então, vamos falar um pouquinho dessas 7 colunas. Salomão, ele construiu a casa, sua casa, sobre 7 colunas. E ele disse que essa casa seria construída com sabedoria, que resistiria às tempestades, que traria alegria, prosperidade e shalom. Então, onde estão essas 7 colunas na Bíblia? Tiago 3,17. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, pacífica, moderada, tratável,
cheia de misericórdia e bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Então, a primeira coisa que a sabedoria é pura. Talvez a pureza hoje seja uma palavra que a gente nem fale muito, né? Mas a pureza aqui equivale ao temor do Senhor, que a Bíblia diz lá no Provérbios 9:10. Provérbios 9:10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Então, para que a sabedoria se estabeleça na sua casa, a primeira coisa que precisa ter é temor do Senhor. E temor do Senhor é que o marido, a esposa e o marido tenham os mesmos valores, os mesmos padrões bíblicos. Quando você vai aconselhar um casal, se um deles não tem os padrões da palavra, fica muito difícil, né, você falar para aquele casal. Então, aqui fala sobre separar o que é santo do que é profano. Quando nós temos temor, nós conseguimos separar as coisas que não são de Deus, que entristecem o coração de Deus, e andamos com o Senhor. Então, quando eu tenho temor, eu não toco naquilo que é de Deus. Ou seja, quando eu dou o meu dízimo é porque não é meu, é do Senhor. Eu estou devolvendo aquilo que é dele. Quando eu respeito uma autoridade, é porque o Senhor falou isso, né? Para respeitarmos as nossas autoridades. Quando eu sou confrontado, eu me arrependo. Por quê? Porque é isso que o Senhor espera. E Ele diz que o coração quebrantado e contrito, Deus não, né, desprezará. Então, quando eu me humilho diante de uma situação, eu estou somente obedecendo o que a palavra diz. Agora, Levítico 10:1 fala de 2 filhos de Arão que ofereceram fogo profano, né? E teve um resultado. Diz assim: ora, Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e, pondo neles fogo e sobre eles deitando incenso, ofereceram fogo estranho perante o Senhor, e o que ele não lhes ordenara. Ou seja, os 2 eram filhos do sacerdote Arão, e eles não tiveram sabedoria de oferecer ao Senhor um fogo santo, um sacrifício santo. E aí o que aconteceu no verso 2? Então saiu fogo de diante do Senhor e os devorou, e morreram perante o Senhor. O grande problema nosso hoje em dia é que, naquela época, né, Ananias e Safira mentiram para o Espírito Santo, eles morreram na hora. Os 2 ofereceram fogo estranho, morreram na hora. O grande problema hoje em dia é que, como as coisas não acontecem na hora, a gente vai indo, né? Ah, Deus perdoa. Ah, a graça está aí, né? A graça vai me alcançar. Ah, a misericórdia do Senhor. E a gente começa a brincar com Deus. E a Bíblia diz, do Senhor, a gente não deve zombar, né? Então, a pureza, o temor, precisa ser a primeira coluna para que a sabedoria se estabeleça na sua casa. A segunda, pacífica. A paz é a marca do Filho de Deus, né? Uma pessoa que é filha de Deus, ela precisa ter uma marca que é o Shalom, a paz. Uma pessoa que tem um espírito de reconciliação, que entra numa situação, né? E aprende com o coração de Deus a como falar, como agir. Eu falei isso no primeiro culto. Às vezes a gente, como pais, a gente não tem muita sabedoria para lidar com uma situação. E a gente acaba ferindo e machucando os filhos. Eu contei, né, já contei a primeira vez, Benjamin, depois ele fala, mãe, fica falando de mim. Mas ele perdeu meu pendrive essa semana na escola. E eu fiquei muito brava, porque sabe quando você fala assim, olha, isso aqui é importante, não perca, você entendeu? Não perca, guarda o meu pendrive, leva para a escola, mas traz de volta. Primeira coisa que ele chegou, eu falei, cadê o pendrive? Ah, está no bolso. Quando foi para... Ih, não está. Gente, aquilo... Na hora subiu, desceu, subiu. Eu falei, liga para o tio Wanderson. Ah, o tio Wanderson falou que não está no carro dele. Eu falei, liga na escola. Pergunta, onde você estava? Vai... Me dá um nervoso, né? Porque vai revivendo o teu caminho para lembrar onde você perdeu. Aí ele, eu fiz prova lá na coordenadoria. Eu falei, então liga lá e pergunta para ver. Bom, fui falando. No outro dia, eu orei tanto para ele achar esse pendrive, né? Pus um peso sobre ele, porque ele falou assim, eu compro outro. Eu falei, não interessa comprar outro. O problema é o que estava dentro do pendrive, né?
Aí ele foi para a escola, acho que com o coração na mão. Chegou em casa e falou assim, eu não achei na escola. Eu já ia falar, ele falou assim, eu achei no carro do tio Wanderson. Eu falei, glória a Deus, né? Aí, o que aconteceu? Eu vi que eu não perdoei ele daquela situação. E aí ele foi levar, no outro dia, um tênis para jogar futebol. Eu falei assim, para que vai levar outro tênis? Para perder? Aí ele falou assim, por que você está jogando na minha cara isso? Eu falei, não estou jogando na cara, só estou falando, né? Aí foi jogar bola, sexta-noite, com os meninos. Mãe, traz a bola tal e a bola tal. Eu falei, para que 2 bolas? Para perder? Aí ontem a gente estava aqui na reunião, quando a gente chega em casa, ele fala assim, esqueci minha bolsa com o computador na sala da intercessão. Eu falei assim, para variar, né? Aí o Maurício falou assim, por que você está assim com ele, atrás do toco? Eu falei, Maurício, porque ele só perde as coisas, né? Ele falou assim, mas você também não esquece? Né? E eu falei assim, ai, Jesus. Aí eu entrei no banheiro com ele, falei, olha, meu filho, eu quero te perdoar, porque eu não tinha te perdoado, então eu estou jogando na tua cara, realmente, estou me vingando de você, né? E eu vi que eu estava sem sabedoria de lidar com uma situação, que ele se arrependeu, pediu perdão, ficou, né, o tempo todo pedindo, falando, mãe, me perdoa, eu esqueci, não sei o quê. E às vezes a gente fica assim, e Deus tem a nos dar sabedoria para lidar com as situações. Às vezes um pendrive gera um problema, gente, né? Um feijão queimado gera um problema. Um esquecer de pôr gasolina no carro gera um problema. Quantas coisas, né? Não geram um problema. Uma frase que você fale assim, você sempre faz isso. Você já sentiu assim o Espírito Santo falando para você, não fale isso que você vai falar? E você fala, não, eu tenho que falar, né? Você nunca faz as coisas certas. Você sempre faz tudo errado. Você é igualzinho seu pai, você é igualzinho a sua mãe. Gente, isso gera uma briga, uma confusão, por causa de uma palavra dita errada. Então, nós precisamos ser pacificadores, né? Eliseu foi um pacificador, Estevão foi um pacificador, e a gente precisa, né, ser um pacificador. Agora pense você na sua casa. Em relação a casal é uma coisa, mas em relação a irmão com irmão, você não gosta de jogar uma lenha na fogueira? A sua mãe chega e fala assim, quem fez isso? Né? Você já aponta, já fala, já deda, né? Em vez de você falar assim, não, mãe, vamos arrumar, está tudo bem, não sei o quê. Foi fulaninho, porque ele sempre faz isso. Você não disse que não era para mexer? Ele mexeu, né? Então, a pessoa que joga lenha na fogueira, que faz com que as pessoas briguem, ela não tem sabedoria. A terceira coisa. Terceira coisa. Moderada. Aleluia. Tocou tudo isso aqui. Moderada. Moderada vem de humilde. Alguém que quando é provocado não reage, mas age com respeito e sabedoria. Alguém que não tolera contenda. Alguém que tem domínio próprio. Pergunta para alguém assim, você tem domínio próprio? Agora fala assim, ou você tem demônio próprio? Tem gente que não tem domínio, tem demônio, né? E quando a coisa acontece, a pessoa se transforma. A Bíblia diz lá em Efésios 4, 26 e 27, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Se a Bíblia fala para você não dar lugar para o diabo, diga para alguém assim, significa que você pode dar lugar para o diabo. Olha no olho, não tem medo, não vai manifestar, tá bom? Se manifestar aqui, a gente tem uma equipe ali atrás de intercessor. Eu não vou nem contar o que eles falaram da tia Lília ontem, que eu lembrei agora. Vou falar. Eles falaram que o Kevin estava profetizando para a Lília, aqui profetizando, e falaram assim, aí o Kevin ia falar, e eis que eu vejo o seu marido chegando. E aí a Lília ia se transformar e manifestar. Ficaram rindo lá atrás. Eu falei, para de provocar a tia Lília. Aleluia.
Queridos, moderação traz longanimidade, né? Que é a capacidade de não exigir mudanças imediatas. Quantas esposas aqui querem que o marido mude para ontem? Deus, eu quero que ele mude, mas não demora não, é para ontem, não é para hoje, né? Precisa ter paciência. Olha para alguma mulher, principalmente. Não homem. Uma mulher olha para outra mulher, por favor, senão vai sair DR depois. Fala assim, tenha paciência. Deus ouve a tua oração, amém? Deus muda. Ainda que demore, Deus faz, né? A Bíblia diz que ainda que tarde, Deus não falhará. Deus vai transformar, né, algumas coisas aí, algumas bênçãos. Eu estava falando que eu fico assistindo aquele... Quem já viu aquele Power Couple Brasil lá que está passando? Né? O marido falou assim para mim, que porcaria que você fica vendo esse povo brigar. Exatamente isso. Eu gosto de ver o povo brigar, sabe por quê? Porque eu começo a ver por que as pessoas brigam. Gente, às vezes é uma besteira. O cara era para postar 7 mil, postou 9 mil, a mulher fica brava. Não era para postar, aí o cara erra, né? A outra fica brava. Aí, não sei o que acontece, as maiores brigas são entre os casais, não é um casal com o outro. E às vezes, gente, é por besteira, mas sabe por quê? Porque está movido por dinheiro. Agora, se a pessoa manifesta na frente de uma câmera de televisão, para todo mundo ver, imagina que não acontece em casa. Eu tenho até medo, né? Porque parece que vai matar um ou outro ali, por causa de dinheiro. Então, sabedoria, ser moderado. Quarta coisa, tratável. Tratável aqui é disposto a ceder, facilmente persuadido. Quem é o primeiro a ceder na sua casa? Quando tem uma briga, uma discussão, quem é o primeiro que cede, que dá o braço a torcer? Oh, querido, humilde também, né? A gente está disposto a dar o braço a torcer, a ceder, realmente, né? Quem é o mais teimoso entre os dois? Einstein disse o seguinte, o inteligente aprende com seus erros, mas o sábio observando os erros dos outros. Viu por que é importante ver os outros brigar? Né? Porque você aprende com o erro do outro. Não fale assim com o seu marido, não fale assim com a sua esposa. Tem mulher que tem voz de general, né? E aí fala para o marido, pega lá, vai lá, o que você quer? Né? Eu não vou falar quem é, mas eu ouvi um testemunho de uma irmã que falou assim, que foi no supermercado com um casal, e aí a mulher falou assim, fulano, pega a água, põe no carrinho, faça não sei o quê. Ela ficou assim com o olho desse tamanho, né? Porque a mulher, a maneira que ela fala, não é uma maneira muito sábia, né? Então, ser tratável, estar disposto a ceder, ser facilmente persuadido. Quando você trata uma coisa, você cumpre, né? Você falou que vai fazer, faça. Ser sempre honesto, justo. Isso é uma outra coluna da sabedoria. A quinta coluna, cheia de misericórdia e bons frutos. Onde tem misericórdia, sempre haverá bons frutos. Misericórdia fala do quê? Do coração de Deus, sobre bondade e compaixão. Misericórdia, queridos, é você não receber o que você merece. Você merecia apanhar, não apanha, né? Você merecia sofrer, não sofre. Eu contei o testemunho, não sei quem viu na internet, acho que ela é pastora, falando sobre o marido, que ela perdeu a chave. Quem viu aí? Algumas pessoas viram, né? Que ela fala assim, que você tem que ter muita unção do Espírito para não matar o caboclo, né? Ela começa falando assim. E o que aconteceu? Ela conta que eles combinaram de guardar a chave no lugar combinado, para que quando eles voltassem do trabalho, ela trabalha num lugar, ele no outro, ela pudesse entrar, se arrumar para ir para a igreja. Quando ela chegou do trabalho, a chave estava lá? Não estava, né? Aí ela falou assim, não, alguma coisa aconteceu, ele deve estar chegando, esqueceu. Meu amorzinho, eu não sei como que ela chama ele, ela tem uma frase, o doce, o bem, não sei o que ela chama ele. Vai passando a hora, ela vai mudando a maneira que ela fala dele, né? Senhor, cadê? Faz de conta, o Maurício, né? Não lembro o nome do marido dela.
Daqui a pouco, Senhor, cadê o Maurício Kundari? Senhor, cadê o Maurício Kundari Marques, né? Senhor, cadê o humilhante? Ela já vai mudando assim, já ficando com ódio. E aí ela fica 2 horas para fora de casa, sentada na calçada. E sabe aquelas coisas que passam na sua cabeça? Eu vou matar, vou trucidar, vou arrancar os... né? Pensou em tudo. E o que aconteceu? Quando o marido chegou, a única coisa que ele não podia fazer era perguntar: por que você está sentada aí? Por que você não entrou em casa? Nossa, ela falou que naquela hora ela, né, o sangue subiu, desceu. Aí ela falou assim: por que você não fez o combinado? Ele falou assim: ué, porque você saiu depois de mim, você trancou a casa e levou a chave. Aí ela disse que ela ficou assim: Deus, não deixa eu achar essa chave, não deixa, né? Quando ela enfiou a mão na bolsa, a chave estava na bolsa dela. Alguém já passou por isso, esposas? De culpar o marido? Eu já passei por isso lá em Campos do Jordão. Em Campos do Jordão eu passei por essa cena, eu me lembrei muito, né? Só que graças a Deus eu já sabia que eu era culpada desde o começo, então... Mas ela falou que ela ficou 2 horas pensando em como que ela ia se vingar dele, e quem estava errado era ela. Olha como a gente é, né? Olha como a falta de sabedoria faz, em vez de esperar chegar, ou ir para a igreja sem tomar banho, chegar lá e falar assim: o que aconteceu? Ué, a chave está com você, pronto, acabou. Ela perdeu o culto, ficou com raiva, fez tudo isso. Aí ela até falou, né, que uma amiga dela disse assim: ficou 2 horas para fora porque é magrinha, porque se fosse gordinha ia procurar comida dentro da bolsa e ia achar, né? Ou seja, não teve sabedoria, né? Se fosse gordinha, era mais sábia do que magrinha, porque a gordinha vai querer comer alguma coisa. Então, às vezes, a gente não tem misericórdia com o outro. A gente quer que os outros tenham misericórdia conosco, mas a gente não tem misericórdia. Mateus 6,12 diz: perdoa as nossas dívidas assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Nós precisamos perdoar se nós queremos ser perdoados, né? Agora, eu falei até disso, não sei se nem se a pastora sabe. Maurício chegou de Bauru e geralmente ele fica bravo, ele fala assim: ó, para de ré, porque é mais fácil para sair quando tem que sair com pressa. E toda vez, para de ré, para de ré, para de ré. Quando eu cheguei, fui ver, ué, ele parou de frente. Falei: o que aconteceu? Saí com o carro, não sei o que. Ele: você viu o que aconteceu com o carro? Eu falei assim: não, o que aconteceu? Eu bati do outro lado, por isso que ele parou de frente. Para ninguém ficar vendo, né? Na hora, a vontade é falar o quê? Mas também não presta atenção, semana passada, ralou o outro carro na pilastra. Agora de novo. Aí Deus falou assim: tenha misericórdia, porque um dia você vai precisar dela. Se você bater, você vai precisar de misericórdia, né? Então eu falei: não, tudo bem, você está cansado, depois a gente arruma, né? Fica tranquilo. Querido, se você pode fazer a mesma coisa que o outro faz, tenha misericórdia. Não fique bravo, né? A 6ª coluna, sem parcialidade. Um aspecto da parcialidade é o quê? Julgamento precipitado. Uma pessoa que julga precipitadamente, ela não tem sabedoria, porque ela acaba tomando decisões erradas. Quem se precipita acaba pecando. Provérbios 14:29, na Bíblia Mensagem, diz: quem tem entendimento sabe controlar a ira, mas quem se precipita só mostra estupidez. Ou seja, espere para falar, dê a chance para o outro, né, de se defender, faça perguntas antes de atacar, ouça mais do que fale, isso é sabedoria. E a última coluna é sem hipocrisia. Sem hipocrisia significa sem fingimento, com sinceridade. Hipocrisia é um dos maiores venenos, porque é você cobrar do outro que você não vive. Você não faz aquilo, mas você cobra o outro para que ele faça, né? Então, sei lá, o que você não faz? Na sua casa, né? Você não limpa, não lava o copo que você lava. Daí você vai brigar com seu filho que está deixando o copo sujo.
Ou seja, você não faz algo, mas está cobrando a outra pessoa, está sendo hipócrita. Mateus 7,3 diz assim: por que reparas, vês superficialmente, o argueiro, ou seja, o cisco, no olho do teu irmão, porém não vês, ou seja, não olha com profundidade, a trave, ou toco, né, que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Eu lembrei de uma coisa agora. Às vezes, que nem sexta-feira eu não estava bem, aí sabe quando você chega para o seu marido e fala assim, eu não estou muito bem. E o que eu queria que ele falasse? Você não está bem? Você não quer ir no culto? Quer ficar em casa? Está tudo bem, né? Ele falou assim, você já adorou? Você já leu a Bíblia hoje? E eu falei assim, bom, ele pode falar porque ele já fez, né? E aí eu fui adorar, melhorei, graças a Deus, vim no culto. Mas quantas vezes a gente quer cobrar o outro de uma coisa que a gente não faz? Você quer cobrar que seu marido ore, você quer cobrar que seu marido adore, que faça alguma coisa se você não faz, né? Nem o seu marido, nem seus filhos vão fazer. Então, a trave pode ser falta de amor, de sabedoria. E às vezes o irmão tem um cisquinho tão pequeno, né, no olho dele. E isso vai gerar o quê? Falta de perdão, amargura, ressentimento. Então, o erro do outro, ele deve me levar a olhar para mim e olhar para o meu erro e consertar aquilo que está errado em mim. Geralmente a gente quer que o outro mude, mas Deus quer que a gente mude primeiro, né? Gálatas 6:1. Nós já estamos encerrando. Diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de mansidão. E olha por ti mesmo, para que também tu não sejas tentado. Ou seja, você está vendo alguém errar, vai lá falar com a pessoa, com mansidão, com amor. Mas vigia, porque você também pode ser tentado naquela área, né? Não julgue. Provérbios 8, vou pedir para o louvor subir. Diz assim: não clama porventura a sabedoria, e não faz o entendimento soar a sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Junto às portas, à entrada da cidade, e à entrada das portas está clamando. A vós, ó homem, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Aprendei, ó simples, a prudência, entendei, ó loucos, a sabedoria. Para edificarmos a nossa casa, ou para edificarmos essa casa espiritual, nós precisamos dessas 7 colunas de sabedoria. Agora, quando a gente fala de não ter parcialidade, pensa aqui comigo, quantas vezes tinha 3, quem aqui tem mais irmãos? E aí os pais falavam assim, quebrou um negócio. Quem foi? Ninguém falava, vai apanhar todo mundo. Toma cuidado quando você age assim, porque você está agindo, né, não sendo imparcial. E aí você está gerando, às vezes, uma revolta no coração. E quantas vezes a gente não tem sabedoria nessas coisas? Então, comece a pensar, feche os seus olhos. Deus, o que eu posso fazer com essa palavra? Quais dessas colunas estão faltando na minha vida, na minha casa? Na minha vida como mulher, como esposa, como mãe, como filha. Na minha vida, no meu trabalho, na igreja, no meu ministério. Será que eu tenho tido temor do Senhor? Será que eu tenho tido shalom para tratar as situações? Será que eu consigo ser moderado, ceder quando é preciso? Será que eu tenho tido misericórdia, tenho perdoado as pessoas? Será que eu tenho sido imparcial? Ou será que eu tenho sido hipócrita? Olhando o defeito, o erro dos outros e não olhando para o meu erro. Eu preciso da tua sabedoria, Senhor. Eu preciso da tua sabedoria.